Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos ao PET 2, semana 2, explicação do conteúdo. Antes disso, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo sair e deixe o seu like no nosso vídeo. E aí, o tema é transformações da puberdade. Vamos falar sobre subtemas disso aí. O primeiro, adolescência. O que é adolescência? Pesquisei lá na internet, peguei um site adolescência.org, tá bom? Vem do latim adolescência, né? Que significa período da vida humana entre a infância e a fase adulta, tá? Entre a vida humana, né? Da fase da infância e a fase adulta. É um amadurecimento, vamos dizer assim. É uma fase natural da vida marcada pelas transformações biológicas e comportamentais. Já hoje, nós temos uma outra visão que nós vamos descrever essa adolescência como um processo de construção social e histórico. Não é como sugerido no artigo aí da Anna Bock, adolescência como uma construção social. E aí a Organização Mundial da Saúde define a adolescência como sendo o período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em 3 fases. A pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, a adolescência dos 15 aos 19. E a juventude, a partir dos 15 já começa ali, vai até os 24, é jovem até os 24 anos, segundo a OMS. Não é? Hoje vai até os 30, mais ou menos, segundo outros pensadores da psicologia. Mas enfim, então a adolescência vai até os 19, né? Já no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê e considera que vai dos 12 aos 18 anos, tá? Sendo isso referência como 1990. Infelizmente, a idade sempre está reduzindo por vários estímulos, contato com várias substâncias, vários hormônios aí. Mas enfim, vamos lá. E aí, ele assegura alguns direitos dessa população, que depois vocês podem procurar saber com professor de ensino religioso, com professor de geografia, de história, quais são esses direitos. Até mesmo eu posso te informar, mas não é da ementa agora, tá bom? Então vamos lá para falar sobre a puberdade, que é uma etapa que está dentro da adolescência, tá? Então é o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta, que acontece em meninas entre os 8 e 13 anos, que começa, tá? E em meninos entre 9 e 14 anos. Essa fase é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e o amadurecimento dos primários, né? Nós vamos diferenciar isso daqui a pouquinho. E o início da fase reprodutiva, que, querendo ou não, é esse amadurecimento, tanto do homem quanto da mulher. Nas meninas, o primeiro sinal da puberdade é o surgimento do chamado broto mamário, enquanto nos meninos é o aumento dos testículos. Tranquilo. Ó, e a gente está falando sobre um assunto sério, que é normal e corriqueiro. Ninguém põe apelido na mão, então nós vamos falar dos órgãos sexuais reprodutivos com o nome real deles, tá bom? Então tá aqui, né? Lá no PET estava esse esquema, né? Diferenciando os dois, mas querendo ou não, os dois andam juntos, né? Adolescência, mudanças cronológicas, idade, né? E também envolve fatores emocionais e sociais. Já a puberdade são mudanças hormonais, morfológicas e fisiológicas. Envolve fatores biológicos e neuroendócrinos. Detalhe, um pode durar mais que o outro? Sim. Um pode começar antes do outro? Sim. Sim. Não precisa necessariamente um estar dependendo do outro tão diretamente, tá bom? Por exemplo, aqueles que têm puberdade, que nós chamamos de precoce, não significa necessariamente que ele entra já na adolescência precocemente. Ele entrou na puberdade precoce. Assim como a tardia, não significa que a adolescência daquele menino ou daquela menina vai vir tardio, mas ela pode começar já na faixa etária correta, a adolescência, mas a puberdade vai vir depois. E é muito comum, tá bom? É muito comum. Não fique com grilo na sua cabeça se isso acontece com você. É comum, acontece. Pode não ser assim, o normal, mas é comum, tá bom? Então vamos lá, caracteres sexuais. Nós vemos então os primários, são os órgãos reprodutivos, é a capacidade de se reproduzir. Então no homem é o pênis, são os testículos, os canais seminíferos, os epidídimos, tudo isso, tá?
Já nas mulheres, são os órgãos, o ovário, o útero, a vagina, tudo isso são órgãos reprodutivos e que dão as trompas, né, que dão uma característica reprodutiva, tá bom? São os caracteres sexuais primários. Já os secundários são aqueles que variam de um para o outro, varia da quantidade, às vezes pode acontecer, às vezes pode não acontecer, pode desenvolver muito ou desenvolver pouco, e aí são esses os secundários, né? Que inclusive eles vão vir depois da puberdade, não é? Os seios, o desenvolvimento das mamas, as glândulas mamárias nas meninas, né? Os pelos pubianos e nas axilas, quadril mais alargado, o quadril, né? A coxa, o final da coxa aqui, né? Abaixo da cintura um pouco mais alargado, e a menstruação, são caracteres secundários. Já no masculino, são os pelos pubianos na face e nas axilas. Aí você vai falar assim, professor, mas tem mulher que tem pelos na face. Tem, porque é o que eu falei, tem variações. Às vezes ela tem uma quantidade de hormônio de testosterona maior do que o normal, porque toda mulher tem testosterona. E aí, às vezes, estimulou, tá bom? E, inclusive, essa presença de testosterona na mulher está associada à libido, à vontade, ao desejo sexual. Então, os pelos pubianos na face e nas axilas nos homens. Também, o homem tem mais pelo corpo, né? Pela barriga, pelo peito, às vezes nas costas, né? Nas nádegas, nos braços, nas pernas, pode acontecer em vários lugares, né? Então, o homem também engrossa a voz. E aí acontece a formação do pomo de Adão, que é onde que a laringe, ela dá essa engrossada maior, né? E dá uma ponta, assim, ó, que a gente chama de pomo de Adão, né? Nas meninas, nas mulheres, geralmente não tem esse avanço aqui. Então, aí isso abre mais a laringe e engrossa a voz do homem. Os ombros do homem é mais largo, enquanto da mulher é o quadril. E o homem, pela presença da testosterona, tem um desenvolvimento muscular maior do que da mulher. Inclusive, a mulher, quando elas sofrem doping lá, para poder ser atleta, essas coisas, tem algumas confederações, alguns lugares que cometem esse crime, a mulher toma testosterona ou toma algum remédio que estimula a produção de testosterona para que aumente a quantidade muscular dela. Isso é bom? Não, porque vai causar danos a ela. Gente, isso tudo causa danos. Causa. Então, grava isso. E também o homem que toma testosterona a mais para poder crescer o músculo também não é bom, tá bom? Então, vamos lá. Mudanças da puberdade. Mudanças da puberdade. Então, vamos lá. O que mudou, né? É o estirão do crescimento. Costumam ter 2 ou até 3. Acontece um crescimento em altura, crescimento rápido, em pouco tempo, faltou vírgula, isso eu peguei do PET, tá? Os músculos crescem numa velocidade maior, pés e mãos crescem. Então, naquele primeiro estirão, muitas vezes o pé cresce mais do que o corpo, o braço cresce mais que o corpo, isso é comum. Aí a pele muda, a pele vai ficar mais oleosa, costumam surgir mais cravos, mais espinhas, porque aumentou a quantidade de hormônio. O hormônio, ele é oleógeno, né? Então, o desenvolvimento do sistema reprodutor. Vai vir as características secundárias também, né? Nas meninas, o surgimento dos pelos, o desenvolvimento dos órgãos sexuais, o alargamento do quadril, o crescimento das mamas, já nos meninos os pelos pubianos, mudança da voz, aumento dos testículos e do pênis, inclusive um escurecimento também. Na pubarca, não é? É o surgimento dos pelos pubianos. E depois que surge, vai vir a semenarca, que é a primeira ejaculação nos meninos, e a menarca, que é a primeira menstruação nas meninas. Ali está inaugurado de vez a capacidade reprodutiva, né? E aí a modificação do corpo, desenvolvimento esquelético e muscular, modificações na quantidade e distribuição de gordura. Por isso que o quadril da mulher é um pouco diferente, né? Porque costuma ter uma concentração maior da gordura. Também nos seios e também no bumbum, né? Por isso que tem essa diferença, tá bom? Então, vamos lá. Tema: hormônios e sexualidade. Então, o que desperta isso tudo? Tá? O que desperta essa formação, esse desenvolvimento? Então, o processo começa no cérebro, tá? Quando alguns neurônios liberam uma proteína chamada quispeptina. Tem a ver com beijo, né?
quem deu o nome deu de propósito, às vezes um despertar, né? Que ela só pensa em namorar, não é assim? Então imagina-se que o momento de sua produção esteja ligado a fatores como nutrição e estresse. Por isso que tem gente que às vezes tem tardia ou precoce, por causa de estresse principalmente, ou exposição a algumas situações que não são interessantes para as idades, né? E aí o segundo passo, a ação dessa quispeptina sobre certos receptores, né, que vai receber isso aí. Vamos dizer assim, a quispeptina é a chave, e essa receptor é uma fechadura, né? Ligou o carro. Então, lá no hipotálamo, leva à produção do hormônio GnRH, é o hormônio do crescimento, tá? Que cai na corrente sanguínea. Então, aumentou a quantidade do hormônio do crescimento. Olha lá, o crescimento sendo despertado. Já o hormônio do crescimento chega à glândula hipófise, tá? Também conhecida como pituitária, mas geralmente a gente não usa esse nome mais, né? E lá na hipófise, mais especificamente na adrenohipófise, né, ela começa a liberar dois hormônios, o luteinizante e o folículo estimulante, fundamentais para o desenvolvimento dos testículos e dos ovários. Aí esses dois hormônios, o LH e o FSH, vão lá para o ovário ou para o testículo, né? E aí eles passam a produzir testosterona, o hormônio masculino, e os ovários fabricam o estrogênio, o hormônio feminino. Ah, professor, e o progesterona? Isso é outra história, não é agora que ele acontece, tá? Então, eles produzem as características sexuais típicas de adultos, como seios e barbas. Tá bom? Então, lá no hipotálamo, né, a partir da reação a essa quispeptina, produz o hormônio do crescimento, a maior quantidade de hormônio do crescimento estimula a hipófise, que vai produzir, né, na adenohipófise, produz o luteinizante e o folículo estimulante. Vamos ver isso melhor? Então vamos lá, a glândula é a hipófise, ela produz o FSH e o LH. Folículo estimulante, hormônio, folículo estimulante, está em inglês, né? Folículo estimulante. Mentira, não sei como é que é a pronúncia certa agora não, mas é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tá? Então, lá nos testículos, eles estimulam a produção de testosterona pelas células de Leydig e controlam a produção de espermatozoides. Isso nos homens, não é? E também, lá nos testículos, ocorre a produção da testosterona. Então, os alvos são diversos. Estimula o aparecimento de caracteres secundários, sexuais secundários. Então, aumenta a barba, aumenta isso tudo. Já o sistema reprodutor, né, induz o amadurecimento dos órgãos genitais, promove o impulso sexual e controla a produção de espermatozoides. Esse é no masculino. Aí vai falar assim, professor, e o feminino? No feminino agora nós vamos ver que o ciclo menstrual. Aí agora eu vou desligar a câmera e aí nós vamos continuar lá, tá bem? Então, voltei agora sem a câmera e aí vamos ver como que funciona tudo isso dentro da menina, dentro do corpo da mulher. Olha lá. Então, nós temos o ciclo ovariano, quer dizer, a produção dos óvulos lá dentro do ovário. Então, tem o crescimento do folículo, a ovulação, o corpo lúteo e depois o ressecamento desse corpo lúteo porque não foi fecundado. Tranquilo? Isso é um ciclo menstrual comum. Tá bom? A temperatura, olha aqui, ela tende a subir na época da ovulação, tá? E depois, quando o corpo lúteo está degenerando, a temperatura abaixa de novo. Tranquilo? Já vamos pensar agora nos hormônios, então. Nós temos aqui, lá na hipófise, dois hormônios, né? O folículo estimulante, que é o verdinho, e o luteinizante, que é o azulzinho, tá bom? E lá nos ovários, nós temos o estradiol, ou o estrógeno, tá? O estrogênio, e o progesterona, que é o outro que você estava perguntando, tá ok? E nós temos aqui, lá no útero, o processo de formação da parede para receber uma formação de um novo ser, e quando não acontece, a menstruação. Beleza? Beleza, professor? Então vamos ler, vamos com isso devagarinho para a gente poder entender. Aí tem a fase folicular e a fase lútea. Vamos entender.
Então, o ciclo menstrual é causado pela secreção alternada dos hormônios folículo estimulantes e luteinizante. Pela pituitária, que eu já tinha dito, né, o nome dela, a hipófise anterior, chama adenohipófise, e dos estrogênios e progesterona pelos ovários. Então, a menstruação se inicia, né, aí a pituitária anterior secreta maiores quantidades de hormônio folículo estimulantes. Assim que né, vem a menstruação, e aí inicia o ciclo, tá bom? Aí a pituitária vai começar a liberar o FSH, que é o folículo estimulante, juntamente com pequenas quantidades do luteinizante, pequenas quantidades. Então, aumentou o folículo estimulante. Então, isso aí promove o crescimento de diversos folículos nos ovários e acarretam uma secreção considerável de estrógeno. Então, vamos lá de novo. Então, olha lá. Ocorreu a menstruação. Acabou a menstruação. Aí, lá na hipófise, começa folículo estimulante. Olha, uma grande quantidade e uma baixa quantidade de luteinizante. Vai levando ao amadurecimento do folículo e vai levando os ovários a produzirem o estrógeno, que aqui está escrito como estradiol, tá bom? Isso aí geralmente vai vir entre do quarto até o 14º dia. Todo mundo é igual? Não dá. Não existe isso não, tá? Até mesmo com a pessoa que às vezes tem ele regular, tem vezes que vem irregular, tá bom? Então vamos lá. Depois, o estrógeno tem 2 possíveis efeitos sequenciais sobre a secreção da pituitária anterior. Primeiro, inibiria a secreção do hormônios folículo estimulante e luteinizante por volta do 10º dia do ciclo. A gente viu lá. Depois, a pituitária anterior começaria a secretar quantidades muito elevadas de ambos os hormônios, mas principalmente luteinizante. O aumento súbito da secreção que provoca o rápido desenvolvimento final de um dos folículos ovarianos e a sua ruptura dentro de cerca de 2 dias. Então, vamos ver de novo. Vamos ver de novo? Olha lá, ó. Então, fez baixar, baixou, e aí, faz subir de uma vez. Olha lá, subir os dois, principalmente o luteinizante. Com essa subida, acontece o quê? A ovulação. Beleza? Então, tá o pico do estrógeno. Ocorreu a ovulação, o estrógeno abaixa também, ó. E a temperatura está subindo. E o hormônio, né? E às vezes a libido aumenta, enfim. Então, depois do processo de ovulação, ocorre por volta do 14º dia, de um ciclo normal de 28 dias, conduz ao desenvolvimento do corpo lúteo ao corpo amarelo, que secreta quantidades elevadas de progesterona e quantidades consideráveis de estrogênio. Então, olha lá, o corpo lúteo, ou corpo amarelo, que é o óvulo que está desenvolvendo, ele começa a produzir progesterona e abaixou os outros, olha. Quer dizer, começou a preparar o organismo para receber um óvulo fecundado, não é? Então, o estrogênio e a progesterona secretados pelo corpo lúteo inibem novamente a pituitária anterior, diminuindo a taxa de secreção dos hormônios folículo estimulante e luteinizante. Sem esses hormônios para estimulá-lo, o corpo lúteo involui. Tá? Então, sem esses hormônios, ele começa a involuir, de modo que a secreção de estrogênio e progesterona cai para níveis muito baixos. É nesse momento que a menstruação se inicia. E nesse momento, inclusive, de baixa de hormônio que vem a TPM. Por quê? Porque o organismo estava acostumado com um pico de hormônio e do nada vem aquela baixa de uma vez, assim, ó, pá! E aí vem a TPM, né? Então, isso aí é o que acontece, né? Começou a morrer lá, começou a baixar o hormônio todo, vem a TPM, o organismo ficou meio doidinho, né, vamos dizer assim, né? E aí muitas vezes foge até o controle, né, pessoal e emocional dos ânimos, dos ímpetos, porque você fica nervosa, né? Então, nessa ocasião, a pituitária, hipófise, né? Adenohipófise para ser mais exato, que estava inibida pelo estrogênio e pela progesterona, começa a secretar outra vez quantidade de hormônio folículo estimulante, iniciando um novo ciclo. Esse processo continua durante toda a vida reprodutiva da mulher, que dura aproximadamente aí uns 35 a 45 anos, ou às vezes até mais, não é? Então,
agora eu vou voltar com a minha câmera, vou voltar lá com a câmera, tá aí o fechamento, vou voltar com a câmera, e aí a gente continua com a matéria, tá bom? Então, voltei agora com a câmera, os métodos contraceptivos diante de tudo isso, não é? Diante de todo esse borbulhar aí que acontece. Então, o livro lá traz todos esses métodos, mas, claro, na idade de vocês, o mais recomendável é você se guardar para o momento certo, tá bem? Não esqueça disso, por favor. Existe um tempo para cada coisa, tá bom? Aí, seus princípios morais, suas coisas todas que vão ser amadurecidas e você vai conseguir tomar decisões melhores na sua vida. Mas, enfim, vamos lá. Então, nós temos contraceptivos possíveis, tá? Nós temos contraceptivos possíveis. Então, nós temos a ovulação, que tem os contraceptivos orais, tá? Que pode ser impedida. A pílula, né? Tomar os hormônios para poder impedir a ovulação. Meninas, evitem isso, tá? A menos que seja sob prescrição médica. Principalmente começar muito nova, pode acarretar vários problemas. Tem vários efeitos colaterais disso aí. Mas enfim, vamos lá. Aí a espermatogênese não tem nenhum comprimido que impeça, tá? Aí tem aqueles que impedem a fecundação, né? Tem o transporte do óvulo, aí tem a mulher com a laqueação, tá? A mulher com a laqueação. Ligadura de trompas. Ligadura de trompas. Ela ligou a trompa. Essa cirurgia aqui é irreversível. Inclusive, os médicos não fazem em mulheres muito novas. Não fazem. Não fazem mesmo. Por quê? Porque torna ela infértil. Já no homem, nós temos o transporte do esperma acontecendo. Então, nós temos alguns possíveis. Espermicidas, que geralmente vai estar associado com o de barreira, né? Que é a camisinha. Temos a vasectomia, que também pode ser chamada de laqueação masculina. Ela não é muito recomendável também para homens muito novos, mas ela é reversível. Então, muitas vezes, né, às vezes um homem de 40 e poucos anos, às vezes consegue fazer a vasectomia com tranquilidade. Dependendo do número de filhos, o médico libera com tranquilidade, tá bom? Não estou falando sobre valores morais e éticos aqui, eu estou só contando o fato, tá bom? Então, aí também o homem tem os contraceptivos orais, tá? No muco cervical. Então, vai impedir a produção do esperma direitinho, então acaba que os espermatozoides não vão funcionar, não vão conseguir ter funcionalidade ao sair. Tem esse caso aqui. Tem os métodos, os contraceptivos de barreira, camisinha. Tanto camisinha masculina quanto feminina, tá? Tanto masculina quanto feminina, que vai impedir o esperma. Ambos impedem o esperma. E também previnem doenças, né? Previne o que a gente chama hoje de IST, infecções sexualmente transmissíveis, não é mais DSTs, tá? Nomenclatura. Então, aí a fecundação não tem nada que impeça e temos o pós-fecundação que vai impedir a fixação daquele óvulo. De novo, não estou falando sobre questões morais e éticas, aí cada um tem a sua, né? E aí temos o DIU intrauterino e a pílula do dia seguinte que vão impedir a anidação, tá bom? E aí a gente pode ver um vídeo depois só sobre esse processo da fecundação e do desenvolvimento do feto dentro do corpo da mãe, tá bom? Então, no mais, a gente vai ficar por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Fique com Deus. Tchau. Até a próxima.